Assassin's Creed Shadows está a poucos meses de seu lançamento e cada vez mais os fãs japoneses mostram seu descontentamento, para dizer o mínimo, com o trabalho da Ubisoft nesse jogo, inclusive apontando uma série de incoerências no discurso dos porta-vozes da desenvolvedora, que numa hora falam que a precisão histórica é um negócio super importante que faz parte da composição da obra, e no outro eles de repente falam que não, é só uma fantasia e acabou. Curiosamente, logo depois de mostrar uma representação completamente anti-histórica do Yasuke, e essas e outras atitudes acabaram motivando os fãs japoneses a iniciar uma campanha com um abaixo-assinado para cancelar o jogo. Deixa aquele like brabo para fortalecer e vamos pro que interessa. E tudo isso aqui começou por causa das falas de um membro da equipe de direção narrativa da Ubisoft, a Brooke Davis, num vídeo para IGN Japão, onde depois da empresa ficar ressaltando por tanto tempo o aspecto histórico e até os lacrolas passadores de pano encherem a boca para falar que o Yasuke era uma figura histórica, isso e aquilo, por isso que ele tinha que ser protagonista, sendo que o mérito da questão nunca foi esse per se. No vídeo recente, a Brooke Davis confirmou que o jogo se trata de uma fantasia, só que parece que nem ela sabe do que ela tá falando e tá só tentando fazer ali uma contenção de danos, porque ela diz isso, abre aspas. A história que estamos contando é uma ficção histórica, pegando eventos históricos e o que sabemos da história e vendo isso como uma paleta. Então, a história que escrevemos baseada nesses eventos precisam estar inseridos nessa paleta, não podemos trazer elementos externos a isso. Estamos tentando trabalhar dentro dessa paleta, mas a história é em maior parte uma ficção e o que a equipe de roteiristas imaginou com base nessas figuras históricas e eventos que aprendemos trabalhando com nossos pesquisadores, historiadores e consultores. Fecha aspas. Eu não consigo imaginar qualquer outro mérito para alguém com toda essa incapacidade de entender o que ela própria tá dizendo entrar para uma equipe de narrativa, a não ser ela ser ideologicamente alinhada com quem contratou ela. Porque, de novo, ela ressalta bastante ali o aspecto histórico e diz que tem uma linha traçada para delimitar a narrativa dentro disso, e ela também diz que se trata de uma ficção histórica. Ora, uma ficção histórica não é uma fantasia pura e simples. A história é o pano de fundo para a ficção e por isso se exige dela um nível virtualmente perfeito de precisão, porque é o elemento principal que vai definir coisas como a ambientação e a sensação que a história quer passar. E a própria Ubisoft tem noção disso, porque é dessa forma que a receita de bolo da franquia se comporta desde o primeiro jogo. A história humana, o que é registrado e sabido por geral, permanece perfeitamente inalterada. A única coisa que eles fazem é usar esses eventos históricos como um pano de fundo para uma narrativa de embate entre facções milenares, que são os Templários e os Assassinos. Eu já repeti milhões de vezes, Assassin's Creed justifica eventos históricos através de conspirações e guerras secretas entre Templários e Assassinos. Os eventos históricos e seus personagens históricos causadores, quem estava presente ali, não muda. Leonardo da Vinci ainda é o artista inventor, mas só os assassinos sabem que ele trabalhou com os assassinos. E o aspecto histórico foi ressaltado de novo pela Ubisoft num post do blog deles, onde eles dizem, abre aspas, a Ubisoft Quebec foi muito longe para consultar fontes documentais e criar uma rede de especialistas, historiadores, professores e consultores culturais para ajudar a equipe a construir um mundo o mais autêntico possível, indo desde a construção de castelos até os princípios da cerimônia do chá. Fecha aspas. E aí, em todas as declarações da Brooke Davis e a Ubisoft tendo todo esse histórico recente enfatizando o quanto a precisão histórica foi um fator fundamental da produção, e ela ainda diz que dentro dessa proposta eles não podem trazer coisas de fora do aspecto histórico, as coisas têm que funcionar dentro dessa paleta que foi delimitada, ela junta tudo isso e enfia na própria garganta dizendo que o jogo é uma fantasia. E com ele trazendo um Yasuke completamente destoante do que se sabe historicamente dele, e por isso a franquia nunca colocou personagens históricos como protagonistas jogáveis, para não se meter em alterar a autenticidade histórica do jogo colocando figuras reais em posições às quais elas não pertenceram. Então para onde vai essa autenticidade que o post lá da Ubisoft ressaltou, quando eles tiram alguém da história e inventam uma coisa ali para ela? Porque o objetivo do enredo da franquia nunca foi alterar eventos históricos ou personagens históricos, mas sim meramente justificá-los como parte do enfrentamento entre Templários e Assassinos.
A petição que os fãs japoneses fizeram ressalta inclusive muito disso no textinho ali de sinopse dele, né, o porquê aquilo lá tá sendo feito. Eles falam bastante de incongruências históricas e a falta de tato da Ubisoft em lidar com a cultura do povo japonês. Tanto que já apontaram que tem pequenos detalhes que estão ali totalmente errados em termos históricos, como os tatames e essa galera toda ajoelhada ali aleatoriamente na frente do Nobunaga. E coisas assim vindo de uma equipe com uma porção de declarações se orgulhando de como eles foram atrás dos mínimos detalhes geográficos, arquitetônicos, culturais, até os princípios da cerimônia do chá. E essa petição já conta com mais de 16 mil assinaturas de um objetivo total de 25 mil. E depois de levantar esses pontos que eles consideram desrespeitosos com a cultura japonesa, os fãs japoneses ainda pedem que a Ubisoft descontinue o lançamento do Assassin's Creed Shadows. O que seria louvável da parte da Ubisoft fazer, já que é um jogo que a cada defesa dos desenvolvedores e porta-vozes dele, o discurso tem que se modificar. Então como você também vai confiar num projeto em que cada vez que você pergunta sobre ele, a pessoa ela muda o que ela falou antes? Ela simplesmente se adequa pra tentar te dizer o que você quer ouvir e não como as coisas são de verdade. E primeiro o Yasuke tinha que estar no jogo porque era uma oportunidade de jogar com uma figura histórica, aí todo mundo viu que o Yasuke histórico não tem nada a ver com o que a Ubisoft está mostrando no jogo, e que historicamente não se sabe nada sobre ele. Inclusive alguns comentários dos japoneses até defendem o Yasuke nesse aspecto, tratando como um oportunismo ideológico barato da Ubisoft você usar dessa falta de informação histórica para transformar o personagem em LGBT. Mas aí depois a Ubisoft vai lá e enche o peito, bate no peito pra dizer que o time de especialistas fez de tudo pra deixar o mais historicamente preciso possível. O que é muito engraçado também escutar a própria Ubisoft dizendo isso e os lacrolas terem ficado horas e horas dizendo e repetindo que precisão histórica nunca foi o objetivo de Assassin's Creed. E aí, do alto desse discurso de time de especialistas, a Ubisoft agora de repente muda a narrativa completamente, dizendo que se trata só de uma fantasia pura e simples. E quem conhece gêneros de história sabe muito bem que fantasia e ficção histórica tem uma galáxia de diferença de um pro outro. The Legend of Zelda, por exemplo, é uma fantasia. Ele não tem qualquer comprometimento com elementos da realidade, sejam vestimentas, idiomas, geografia, história, costumes, o que seja. Agora, um Red Dead Redemption 2 é uma ficção histórica, ele se passa num cenário real e todos os elementos são cuidadosamente alinhados com a época que está sendo retratada. E esse é o tipo de cuidado que Assassin's Creed sempre teve, tanto que todos os elementos que destoam da parte histórica são todos interagidos exclusivamente pelos personagens ficcionais da narrativa, que são os Templários e os Assassinos. E quando figuras históricas têm envolvimento com eles, acontece sempre em locais e situações não documentados historicamente, como é o caso do Papa Alexandre VI e a luta dele com Ezio. Os únicos que sabem da batalha dele com Ezio naquela câmara secreta do Vaticano são os assassinos e os templários. É algo não registrado na história e que não se passa na superfície da história. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, diz aí se você concorda ou discorda dessa postura dos fãs japoneses, qual você acha que vai ser o destino de Assassin's Creed Shadows daqui pra frente, e considere apoiar o canal pelo LivePix no comentário fixado, comentando com valeu, se tornando membro, o que tocar o seu coração, e se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Eu agradeço demais o seu apoio, eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!